Podcast Pais que Nutrem, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Episódio 030, segunda temporada. É o último episódio da nossa segunda temporada e eu vou trazer um episódio especial. Os Pilares da Criação. Olha que título interessante, né, gente? Trouxe esse título hoje porque ontem eu tive a gratidão de ver o filme O Rei dos Reis com minha família e assistindo esse assistindo esse filme, eu não sabia que ele era uma obra, ele é baseado numa obra do escritor Charles Dickens. Quem que é Charles Dickens? Ele escreveu um conto de Natal, o Oliver Twist, e ele escreveu a história do Nosso Senhor, que é um livro que ele escreveu para os filhos dele, uma forma dele enxergar o Evangelho de São Lucas e trazer a história como se um pai contando para o filho. Então eu recomendo, indico, e eu já começo aqui como um pilar principal. Gente, antes de começar com esse pilar principal, é importante que eu estou compartilhando um pouco daquilo que eu acredito. E ninguém que está me ouvindo é obrigado a concordar, é obrigado a discordar. Às vezes pode concordar de uma coisa, pode não concordar de outra. E segue o jogo. Eu quero até saber a sua opinião, o que eu esqueci, o que você não concorda. Mas um pilar principal, que é o título desse podcast, é a fé. Eu acredito que não importa qual é a sua fé, né? Eu tenho a minha. É fundamental a gente criar um ambiente positivo e de fé para os nossos filhos. Então este pilar, ele fica como matriz de todos. Agora, eu te pergunto, você já se pensou, quando você é mãe, ser pai, que não é só amar? Criar um filho, na verdade, é reconstruir seus próprios hábitos. Já passou isso pela sua cabeça? Provavelmente, se você já é mãe, já é pai, você já deve ter acontecido isso sem você perceber, né? Essa reconstrução dos hábitos. A gente vai falar de alguns pilares que eu acho interessante a gente mudar. Eu mudei eles aos poucos. Alguns, às vezes, eu ainda volto a fazer minhas presepadas, né? Mas eu mudei aos poucos. E eu acho muito importante essa mudança desses pilares justamente para a criação dos nossos filhos. A gente pensando num conceito maior, tá? Mais uma vez, eu não estou aqui para poder criar regras, eu estou para discutir com um copo vazio aqui, para tentar encher ele junto com você. Encher ele junto com você é o quê? Vou falar meu ponto de vista, você comenta aqui, fala, olha, não concordo com isso, Marcelo, nossa, isso é interessante. Poxa, Marcelo, você falou pouco desse, poderia ter falado mais, mas vamos lá, vou contar aqui uma história pessoal, que teve uma situação que eu estava com minha filha, ela era bebezinha, ela naquela fase oral, queria botar tudo na boca. E eu sempre tive comigo as minhas convicções, aquilo que eu acredito. E nessa fase oral, por ter estudado, por ter pesquisado, o que acontece? Eu nunca permiti que minha filha estivesse numa situação de risco. Eu falava, olha, é uma fase oral, vamos esperar passar para eu ensiná-la fora da situação de risco. Até hoje eu sigo algumas situações dessas com regras. Por exemplo, em um estacionamento, atravessar a rua, eu sempre dou a mão para ela justamente porque outros motoristas podem não vê-la porque ela é mais baixo e ela pode se distrair, né, na empolgação, seguir. Então é um momento que às vezes eu até já falei disso em textos ou podcasts, se eu não me engano, que é o momento daquele não visceral, E já surgiu situações que eu fui até um pouco rude, né? Que eu falei esse não visceral que eu queria compartilhar com você. Mas eu estava numa situação, estava na praia, e nessa situação na praia, o que aconteceu? Eu estava com minha filha bebezinha ali, tinha alguns conhecidos, né? E um conhecido muito experiente, nem era um amigo tão próximo assim, não, uma pessoa distante, mas estava ali, que é um parente da minha esposa, estava ali carregando a minha filha, e no que ela estava carregando minha filha, tinha um brinquedinho pequeno. Eu fui lá e tirei da mão da minha filha. Ele, com ar professoral, né, porque já é avô, falou, não, ela tem que aprender a respeitar e segurar e ela tem que saber, você tem que ensinar desde agora, é só conversar com ela que ela vai saber. Eu simplesmente falei com ele, não queria essa dificuldade agora. Ela não vai segurar nada que corra o risco de engasgo. Simples assim. Isso era uma convicção minha, gente, e eu respeito a opinião dele, acolho a opinião dele, mas me desculpe, mas eu tinha a minha convicção e eu tenho minhas convicções muito fortes. Claro, estou aberto à mudança de opinião, mas tudo aquilo que eu já pesquisei, que eu já li, que fez sentido para mim, às vezes não fez sentido para a jornada dessa outra pessoa que tá comigo, que tá seguindo. E aí que eu te dou uma dica, você que é mãe, você que é pai. Começa a pensar na sua convicção.
tá? Por isso que eu deixo em aberto essa questão dos pilares, justamente porque às vezes a gente deixa que os outros ditem nossas convicções sem refletir. E esse podcast é uma proposta de você refletir nas suas convicções, principalmente naquilo que você não concorda. Poxa, eu não concordo com isso aqui não, Marcelo. Então, assim, uma das pequenas mudanças que é importante, eu acho que na maternidade, na paternidade, é a gente não deixar que outras pessoas ditam como a gente vai educar nossos filhos. Ah, então eu tenho que te educar da minha maneira, Marcelo, do meu jeito? Sim, da sua maneira. Só que é importante você adquirir o conhecimento. À medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai ver naquilo que se encaixa a sua realidade, aquilo que se encaixa ao seu modelo, entendeu? Aquilo que se encaixa a sua cultura, a sua fé. Então, deixar que outras pessoas, às vezes com outras experiências, em outras épocas, simplesmente ditem como você educa seus filhos, na minha opinião, pode ser um erro muito grande. Agora, se você comunga das mesmas opiniões, se aquela pessoa ali tem um nível de, como que eu posso dizer? Eu, por exemplo, tem pessoas que eu vejo que tem um nível de conhecimento, tem um nível de estudo, tem um nível de aprofundamento, que eu falo, poxa, filtrando, eu gostei disso aqui faz sentido. Eu estava errando nisso aqui, deixa eu mudar de opinião. E isso é legal. Agora, a pessoa simplesmente falar para você fazer mudar para o seu filho, sendo que aquilo ali não faz sentido ou não para você, a meu ponto de vista, às vezes pode ser um erro que você pode estar cometendo de conexão com aquilo que você quer, entendeu? Até porque em muitas situações isso acontece de gerações, né, de familiares mais velhos, e você não tem a oportunidade de quebrar alguns ciclos que o tempo atual mostrou que existe uma outra percepção disso. Vou dar um exemplo aqui de algo muito polêmico, né? Mas eu dei banho de sol na minha filha, era indicado, era recomendado, sempre foi recomendado, todo mundo recomendou. A Sociedade Brasileira de Pediatria mudou isso em 2021, que corre o risco de câncer de pele. Vou dar minha leitura disso, é por que ela mudou. Porque nós vivemos no país continental, o sol tem um impacto diferente em cada região do país. É mais forte em tal lugar, tem esse negócio da camada de ozônio. O brasileiro é altamente com pele diferente, diferença de pele. Então o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez? Olha, conversa com o pediatra, vai lá, conversa. Fora isso, não dê banho de sol. Então às vezes o pediatra ele vai falar, olha, faz desse jeito para você ter uma orientação mais assertiva, justamente para quê? Para não correr isso, seu filho ter câncer de pele no futuro. Então é sobre um diálogo. Agora, quando se vem uma regra para poder fechar o circuito de todo mundo. Tem gente que não aceita, que fala que é isso, que fala que é aquilo. E aí, gente, é respeitar a opinião de cada um. Agora vamos lá, uma outra característica que eu acho que é importante. É a gente, quando a gente é pai, mãe, né? É ignorar os sinais de certos ambientes que não são seguros. Principalmente ambientes que não são seguros emocionalmente para as crianças. Gente, eu falo isso muito. Tem gente que não quer mudar de vida, não quer mudar o modelo, a forma de viver, quer continuar no mesmo lugar e às vezes esquece que a criança, às vezes, ela está recebendo um olhar ruim. Você vai num ambiente, vou citar um exemplo, né? Você vai num restaurante romântico, né? E às vezes o seu filho ali está naquele momento, opa, cutuquei, que até doeu um pouquinho. Seu filho está naquele momento ali de mais agitação, que é uma criança, gente, é uma criança indefesa. E as pessoas ficam olhando com cara feia para o seu filho. Muita mãe, muito pai vai falar, não tô nem aí o que as pessoas acham, não, eu vou lá curtir. Mas será que seu filho precisa dessa força negativa, desse olhar ruim, dele se sentir mal? Você que é mãe, você que é pai, já tem talvez aquele conhecido soft skill, que é um processo, né, que você já passou, que você já está blindado de certas situações. Agora, seu filho, ele é inocente. Você trazer para ele essa situação de autoestima, de baixa autoestima, dele se sentir indesejado no lugar, será que isso é necessário? Uma outra situação muito comum, que é um debate muito interessante, né? Uma amiga minha, ela falou, né, a gente fez rotina do sono aqui em casa, que a gente reduziu nosso ritmo, né? A gente reduziu o nosso ritmo para que a nossa filha dormisse mais cedo. Isso, assim, acho que foi a rotina do sono pra gente, que até a gente dorme mais cedo nessa história. Mas o que isso gerou pra gente, né? Quais foram as consequências disso? Hoje, nossa filha, ela dorme cedo, acorda cedo, tem até um nome para isso que me fugiu aqui agora, que é um ciclo. Fugiu, daqui a pouco eu lembro o nome disso. Para nome, vocês já me conhecem, que eu sou péssimo, né? Mas aí, o que acontece? A gente evitou ir em ambientes barulhentos no horário noturno. Algumas festas a gente não ia com a nossa filha bebê, justamente para não quebrar a rotina. Existem mães que nos falam, não, eu sempre levei.
minha filha e tudo, pra coisa, ela dormia lá no barulho, porque era bom que ela acostuma a dormir com barulho alto. Gente, sem qualquer julgamento, sem coisa, foi uma escolha nossa. E eu uma vez até, no meu jeito grosso de ser, né, no meu jeito pouco sutil de ser, às vezes eu sou simpático aqui, mas tem hora que eu dou as respostas que puxa vida, né. Eu poderia ter ficado calado. Mas, ó, teve um comentário, né? Eu sempre fiz isso com minha filha. A pessoa simplesmente comentou, eu simplesmente respondi: nós somos diferentes. Falei a verdade, mas não precisava ser tão rude assim, não. Depois você comenta aí, você achou que eu fui rude. Mas, enfim, cada um tem seu jeito nesse estilo. Eu e minha esposa, a gente definiu que a nossa filha uma rotina de sono ia fazer bem para ela, dentro de tudo que a gente explicou, ia fazer bem para o desenvolvimento dela, principalmente naquela questão do crescimento, né? Durante as consultas de pediatra, profissionais da saúde, a gente sempre teve uma régua ali de crescimento, porque a gente não eu com minha altura e minha esposa, foi sempre carimbado ali que a nossa filha ia ter uma altura X, que ela não ia passar dessa altura baseado na gente. E eu tento, não sei qual vai ser o resultado, de eu vencer essa expectativa. Vencer a expectativa, ou seja, por que a ciência, a situação atual vai determinar o futuro da minha filha, do tamanho dela. Tudo bem, ela está presa aí uma média, e essa média define que se os pais têm tal altura, provavelmente ela não passa, mas ela pode ser sim um outlier, alguém que foge da régua nisso. E alguém que foge da régua para o crescimento é importante ter um bom sono. Eu lembro daquele nadador que falava que brasileiro, tá, gente? Ele falava que ele treinava 16 horas por dia. Pessoal, como assim? Tudo que você treinava? Ele falou, não, eu treinava 8 horas nadando e as minhas horas de sono eram treinamento. E a gente tem que refletir sobre isso, tá? E também outro ponto que eu acho que é fundamental é simplesmente ir tocando e achar que vai dar certo sem mudar uma rotina. Ou seja, não, vai estar tudo certo. Se você quer uma mudança, é importante você tentar buscar uma mudança em você, na rotina, no processo. Então eu criei uma lista de pilares que eu acho fundamental para toda mãe, todo pai, ter, anotar, estudar esses pilares, buscar conhecimento desses pilares. Alguns vai ser mais importante para você, outros vai ser menos importante. É igual eu coloquei como pilar central a fé, e agora eu vou para outros pilares que fazem parte desse núcleo. E, gente, não é regra, tá, gente? Não é regra. Aqui eu tô falando simplesmente daquilo que eu acredito, que eu uso aqui em casa, e se comungo, a sua opinião é a mesma que a minha, é um interessante. O primeiro de todos foi como surgiu o Pais que Nutrem a Alimentação, gente. A alimentação é fundamental. E a gente tem que ter consciência do que a família consome, tá, gente? Eu era um cara super avacalhado nisso, hoje eu já estou melhorando. Hoje, por exemplo, eu já tenho uma meta de todos os dias. O primeiro alimento que entra no que eu como durante o dia, né? Engasguei aqui na hora de falar. O primeiro alimento é um alimento mais saudável. Eu pego ali uma chia com uma fruta, com uma aveia, enfim. Eu tento fazer isso. Isso por quê? Porque minha filha já se alimenta bem. Ela come as guloseimas como qualquer criança, mas ela tem uma alimentação muito, podemos dizer, muito certinha. Ela come de tudo. Ela não é que ela gosta de tudo, não, tá, gente? Ela às vezes reclama de umas coisas, acha ruim e tudo, mas ela come. E eu acredito ela seguir nesse caminho, à medida que vai criando aquela idade ali da pré-adolescência, eu tenho que me manter como exemplo para ela, tá? O segundo ponto é atividade física. Você cuidar do seu corpo ao mesmo tempo que você cuidar da sua mente, né? Lembrando, quando eu falo de atividade física aqui, eu estou falando de toda a musculatura do seu corpo. Se não me engano, me corrijam aí os profissionais da área, o cérebro também é um músculo, talvez. E para você exercitar ele, você tem que ler, tá? Você ler, você estudar, você pesquisar, você adquirir conhecimento, você pensar, você dar um tempo para ele, sair um pouco das telas, dar um tempo, refletir. Eu até estou fazendo uma atividade que eu comecei a fazer, né? Atividade física todo dia, todos os dias. Eu já estou há mais de um ano nisso. E eu comecei a fazer caminhada para buscar pão. Então eu estou fazendo uma caminhada, dá em torno de 1,5 km, mais ou menos, 2 km. Dá uns 40 minutos, é subida e descida. E nessa caminhada, pelo horário, eu não levo celular, não levo nada, eu levo só o cartão que é com senha, né? Porque eu tenho que pagar a padaria. E no que eu levo esse cartão,
o que acontece? Eu fico sem aquele hábito de escutar um podcast, escutar algo, mas eu tô criando um outro hábito, que é um hábito de conversar comigo mesmo, de refletir, de descansar a mente. Tá sendo muito bom. Vai uma dica aí. Rotina do dia, tá? Gente, desde bebê, ninguém gosta de surpresa desagradável, de coisa que não gosta. Até surpresa boa tem gente que não gosta. Eu sou assim, né? Tem surpresa boa que eu falo, será que é aquela surpresa legal, aqueles aniversários surpresa? Você não tá sabendo nada e no dia você tava programado para outra coisa? Enfim, tem gente que não é muito adepto à surpresa. Os nossos filhos também não são adeptos à surpresa, e principalmente quando a surpresa não é boa, tá? Por exemplo, seu filho não gosta muito de tomar banho, ele não sabe a hora do banho, ele não está preparado emocionalmente para isso. Então, você criar uma rotina, antecipar para ele o que vai acontecer, o que não vai, é importante, uma rotina no dia. Nada muito tão engessado, não, uma flexibilidade no final de semana, aquela quebrada de asa ali, tudo bem, é do jogo, mas não tenta estressar, quebrar demais, não. Principalmente os mais novos, né? Presença, gente, presença é em quantidade e qualidade. Isso eu sempre falo, pais que nutrem. Presença em quantidade e qualidade. Qualidade é estar presente de fato. Quantidade é buscar dentro da sua possibilidade falar, olha, como que eu consigo polvilhar mais tempo? O que eu digo de polvilhar é ampliar mais tempo nesse processo. E, gente, tem um ponto aqui que eu tenho falado recentemente, que é a questão da organização financeira, né, gente? Um pilar interessante, porque a gente não vive num mundo de positividade, só num musical da Enya, né? Eu vi isso no filme, estou replicando várias vezes. A gente precisa ter um alicerce, não só para os nossos filhos, mas para a gente. E uma organização financeira, ou seja, antes você não tinha nem um pardal para criar, e hoje você tem aí os seus filhos, sua filha. É importante você criar novos hábitos para entender o que esses alicerces eles vão trabalhar um junto com o outro. Se você faz atividade física constantemente, ou se ele vai te exigir uma alimentação mais saudável, e a partir do momento vai tomar um pouquinho de tempo do seu time, então você tem que ter uma rotina melhor, e para você ter uma rotina melhor, você também tem que organizar a sua presença com seu filho, com sua filha, com sua família, com a sua esposa, com seu marido, e ao mesmo tempo esse tudo aí conecta com uma organização financeira, um planejamento para você conseguir conquistar isso tudo. Então, assim, esses são alguns pilares, né? Eu listei aqui um pilar central e mais 5 que ficam ali como um núcleo, né? Mais 5 que ficam ali circulando. E a chave é, dentro disso, a gente tentar não só para os nossos filhos, mas a gente buscar criar para nós mesmos, porque a gente vai transbordar neles. Aí que vem uma expansão, né? Às vezes a gente muda os hábitos, a gente vai transbordar neles. Eles falam muito, né? Que a palavra, como que é? Vamos me recorda aqui. A fala motiva, o exemplo arrasta. Então, assim, quando a gente muda nossos hábitos, não só para sobreviver, né? Mas para ter uma vida melhor, a gente começa a transbordar e para ensinar, tá, gente? E aí eu quero te perguntar, eu quero te fazer um convite aqui. Você já parou para pensar quais hábitos você sente mais dificuldade de mudar? Quais são aqueles pilares esse aí, se fez sentido para você, você precisa de alguma ajuda, se é a rotina, se é a alimentação, se é finanças? Queria te convidar para comentar aqui, para falar, né? Mandar uma mensagem para a gente. Se esses pilares aí, se faz sentido para você esses pilares e qual daqueles você tem ali a maior dificuldade. Eu vou falar aqui o que eu tenho maior dificuldade, tá, gente? Eu vou falar aqui o que eu tenho maior dificuldade hoje é a atividade física, é o que eu peno, principalmente no cérebro, que a leitura para mim eu estou considerando como atividade física, gente, porque cansa, tá? Mas é o que eu tenho mais dificuldade, mas tenho vencido isso aí. Tá, e assim, eu vou escrever até uma mensagem final aqui para falar para vocês, pra gente finalizar esse episódio, né? Ser mãe ou ser pai é uma jornada de transformação. Não apenas para nossos filhos, porque eles estão transformando, né? Mas principalmente para nós mesmos. É a beleza disso que, quando transbordando em hábitos melhores, preparamos um futuro melhor para você também e para toda a sua família. E, gente, tô finalizando aqui o episódio 030, tá? Segunda temporada, a gente vai começar a terceira temporada com 031. E como eu determino essa mudança de temporada, eu vou contar no próximo episódio. Comenta, compartilha, até o próximo episódio. Pais que Nutrem, um podcast que você deve ouvir sempre, que
que você sentir que precisa transbordar na vida dos seus filhos.